Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre uma técnica não muito comum em laboratórios de sementes, mas que tem ajudado bastante diversos trabalhos em que a gente precisa monitorar as taxas metabólicas nas sementes. Uma das formas de fazer isso é avaliar as taxas respiratórias dessas sementes, o quanto essas sementes estão consumindo de oxigênio, o quanto elas estão liberando de gás carbônico, né? Isso pode ser feito incubando-se as sementes em um recipiente que a gente chama de respirômetro e avaliando a concentração dos gases dentro desse ambiente em que a semente estava. Isso permite que a gente saiba se a taxa de respiração dessas sementes é muito alta, o que significa um metabolismo muito intenso, ou se essa taxa de metabolismo é extremamente baixa, o que significa que o metabolismo da semente também está bastante limitado, tá ok? Eu vou mostrar como a gente faz isso aqui no nosso laboratório com um medidor de gases. Nós podemos usar um equipamento como este, por exemplo, que mede a concentração de oxigênio e a concentração de gás carbônico presentes numa amostra de ar que é coletada nessa agulha, passa por esse filtro e é injetada dentro do equipamento. Então nós poderemos fazer uma incubação de sementes colocando as sementes num frasco. Nós costumamos fazer alguns furos na tampa desse frasco e selar com um septo que veda totalmente essa passagem, mas que vai permitir a coleta de ar por meio daquela agulha. Colocamos as sementes aqui dentro e deixamos um tempo, selamos essa tampa e deixamos um tempo a semente respirando. Depois de um tempo, a gente vem aqui e coleta uma amostra do ar desse frasco. E esse ar vai ser levado para dentro do equipamento que vai medir qual é a nova concentração de ar, de oxigênio e de gás carbônico nesse ar onde as sementes ficaram incubadas. Lembrando, esse ar começou com 20,9% de oxigênio e 0,03% de gás carbônico, que é a composição normal desses gases na atmosfera. Então, no momento em que nós colocamos a semente nesse frasco e fechamos, aquele ar que estava que está agora dentro do frasco é aquele ar que estava do lado de fora. Então, por isso que eu sei que aquele ar começou com 20,9% de oxigênio e 0,03% de gás carbônico. Ao final desse processo, eu vou saber quanto as sementes consumiram de oxigênio pela diferença. Então, se por exemplo, eu sei que no começo estava com 20,9% de oxigênio e no final da incubação estava em 18,9% de oxigênio, significa que elas consumiram 2% do oxigênio que tinha aqui dentro. E se inicialmente estava com 0,03% de gás carbônico e no final desse processo o equipamento registrou 2,03% de gás carbônico, significa que as sementes liberaram 2% do gás carbônico que está aqui dentro agora nessa nova atmosfera. Então, para que eu faça uma comparação entre tratamentos ou entre lotes ou entre diferentes materiais, eu preciso lembrar que a quantidade de material que eu coloco dentro do frasco vai interferir na quantidade de gás que vai ser alterado, porque se esse material estiver respirando, quanto mais massa eu tiver ali dentro, mais massa respirante eu tenho. Então, dois materiais que estejam respirando com a mesma intensidade, mas que dentro do frasco estejam em quantidades diferentes, quem tiver uma quantidade maior vai consumir mais oxigênio, vai liberar mais gás carbônico, mas não necessariamente ele está respirando mais intensamente do que o outro material que tem menor quantidade. Para isso, antes de colocar o material ali dentro, eu preciso pesar esse material, saber quanto de massa eu estou colocando dentro do frasco. Uma outra coisa importante é a quantidade de água que esse material entra. Porque se o material tiver mais água, um peso úmido maior do que o outro material,
ele vai ter uma quantidade maior de massa, porém parte dessa massa não é respirante, que é a água. Quem vai respirar é a massa seca. A água não vai respirar. Então, no final do processo, eu preciso dividir o valor que está registrado no equipamento pela quantidade de massa, para que eu tenha quanto que cada grama, quanto que cada quilo, quanto que cada miligrama de material está respirando. Só que nesse material eu tenho água, então eu preciso também descontar essa água para saber quanto cada grama de massa seca está respirando. Aí sim eu tenho valores comparáveis entre diferentes lotes, entre diferentes tratamentos, entre o que eu quiser. Então, antes de colocar as sementes para avaliar as taxas de respiração, eu preciso saber qual é o teor de água dessas sementes. Devo pesá-las, registrar esse valor e só então colocá-las no respirômetro. Fechar bem e, se possível, inclusive lacrar e vedar essa tampa para daí colocar em incubação para medir as taxas de respiração. Uma outra coisa importante é o tempo que eu vou deixar esse material aqui dentro. Se eu deixar o material um dia para um lote de sementes, por exemplo, e deixar o material 1 hora para outro lote de sementes, evidentemente que aquele que ficou um dia vai consumir mais oxigênio e vai liberar mais CO2. Eu também preciso fazer esse ajuste. Então eu devo padronizar um tempo e dividir o valor que eu obtive no equipamento pelo tempo. Então, por exemplo, se eu estou calculando, padronizando esse tempo em horas, o material que ficou um dia, eu tenho que dividir esse valor por 24 horas, para poder comparar com o outro que ficou apenas 1 hora em incubação, dentro desses respirômetros, tá bom?